E uma das coisas que muito me chamou a atenção, porque quando a gente fala de escândalo, a gente pensa logo num ato reprovável, né? Pensa num mau procedimento, não é isso? Num mau exemplo, por aí vai. Então, a gente viu a origem da palavra, que ela é de origem grega, e a definição da palavra grega para escândalo é a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Tá certo? Então a gente, no sentido espiritual e moral, a gente aprende que o escândalo é todo obstáculo que, com sua conduta, uma pessoa pode representar para a vida de outra pessoa. Certo? Então, em algumas traduções da Bíblia, a gente viu isso aqui semana passada, a palavra escândalos expressa tropeço, querendo significar que escândalo é tudo aquilo que leva o homem à queda. Mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder e por aí vai. E quando a gente fomos para as razões dos escândalos, a gente viu que o próprio Jesus disse que o escândalo, ele era inevitável. Por quê? A gente leu aqui Jesus dizendo que era mister que os escândalos viessem. Mas ai daqueles, né, que são os veículos condutores do escândalo. Então, por que foi quase, além de a gente ver que o escândalo ele é inevitável, a gente aprendeu aqui que uma das razões dos escândalos é porque o homem é pecador. Então, o que se esperar de um homem pecador? Escândalo, mau procedimento, mau comportamento, mau exemplo, e por aí vai. Já não pode se esperar isso da igreja, não pode se esperar isso de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Não, porque a gente agora é de outro patamar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olhe, não interessa o que você fez lá atrás, porque ele diz, sim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então, tudo que foi feito no seu passado, nem Jesus se lembra mais. Isso é lindo, né, irmão? Eu fico preocupado com alguns irmãos, né? Que não querem, irmão, esquecer a fraqueza do outro. Como que ele, irmão, fosse intocável. Como que ele nunca fosse errar. Queridos, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos ao fracasso, estamos sujeitos à queda. E devemos nos compadecer daqueles irmãos mais fracos, porque nós não somos em nada melhores do que ele. Em nada. E isso é escândalo. Tá certo? Então por que o escândalo é inevitável? Porque o homem é pecador. Foi isso que a gente viu aqui na semana passada, não é? A outra coisa que a gente ficou para continuar vendo. Por que é que os escândalos são inevitáveis? Porque o homem é imperfeito. Muitas das vezes, causamos o tropeço de alguém acidentalmente. Isso quer dizer, sem querer. Tá certo? Somos falhos, somos imperfeitos, somos inclinados ao erro. Agora tem uma coisa. Quando eu, na minha fraqueza,
colocar um tropeço, promover um escândalo a um desses pequeninos que a gente viu aqui a semana passada. Jesus comparando os crentes a pequeninos, as crianças, as criancinhas. Né? Quando isso, de forma acidental, acontecer, eu tenho um caminho que eu devo tomar e tomar com muita pressa. Que caminho é esse? O caminho do perdão. O caminho do perdão, irmãos, tem se tornado cada vez mais difícil. As pessoas estão pecando, as pessoas estão machucando as outras, as pessoas estão ferindo as outras e não estão se importando. É como que diz assim: se vire. Não, senhor. Quem feriu foi você, quem machucou foi você. Então quem tem que ir atrás é você. Oxe. Na hora de maltratar, na hora de xingar, na hora de dizer o que você bem quis, você não mediu as consequências. Agora na hora de pedir perdão, eu não, estou com vergonha. Você devia ter vergonha do que você falou. Você devia ter vergonha do que você disse, não de se humilhar e pedir perdão, porque isso é honroso diante de Deus. É honroso diante de Deus. Então, quando isso acontecer, a gente deve pedir perdão àquelas pessoas que foram atingidas pelo nosso erro. E quando a gente for atingido, pronto, a gente deve perdoar aquele que nos causou o tropeço, aquele que tentou colocar um tropeço diante de nós. Devemos ter a humildade também de perdoar aquele que nos ofendeu, porque foi assim que Jesus ensinou, irmão. Não é? Vamos para Marcos, capítulo 11. Vamos para a Bíblia. É bom quando a gente deixa as coisinhas tudo amarrado com a Bíblia, né? Capítulo 11 do Evangelho que São Marcos escreveu. Versículo 25. Não sei se tem alguém que gosta de ler em público e quer fazer isso. Sim. Olha para aí. Lê o próximo, meu filho, por favor. É sério ou não é, irmão? Quer dizer, o perdão ele é condicional. Se eu perdoar, eu serei perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. É o que Jesus está dizendo nas suas palavras. Não sou eu que estou julgando as suas atitudes, as suas tomadas de decisões em relação ao perdão. Mas é Jesus. Quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Volte aí para Mateus 18, 35, por favor. Veja o que é que Jesus ali outra vez fala a respeito do perdão. 18, 35. Sim. Aqui foi contada uma parábola, né? Do credor incompassivo, que pediu ao seu senhor para lhe perdoar, o senhor perdoou, e quando ele saiu de uma dívida grande, e quando ele sai da presença daquele senhor a quem ele devia, tinha aquela dívida grande com ele e foi perdoado, aí apareceu alguém que tinha uma dívida até pequena com ele. Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida grande, mas encontra com aquele que lhe devia uma pequena quantia, e o homem foi se justificar.
porque não tinha podido pagar, ele não perdoou. E o texto vai dizer que aquele senhor foi muito duro com aquele credor, com aquele homem que devia. Aí vem o versículo que foi lido, né? Quando ele diz que assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele diz assim: se do coração. Por quê, irmão? Porque tem gente que perdoa da boca para fora. Tem gente que perdoa para agradar. Eu lembro, meu irmão, de uma história com o pastor Pedro Lins. Quantos exemplos aquele homem deixou. Ele disse que ia 2 irmãos para a igreja, para o culto Santa Ceia. Interior, né? Já escurecendo, a igreja ficava um pouco distante. Aí lá vão eles no caminho, e lá, num determinado espaço lá do caminho, passou uma cobra atravessando o caminho que eles iam. Aí um disse assim: é uma cascavel. Aí o outro disse: não, é uma jararaca. Aí o outro disse: é uma cascavel. O outro disse: é jararaca. E começou, irmão, a discussão até na igreja, por causa daquela cobra. Tinha passado e um achava que era um tipo de cobra e o outro achava que era outro. E eu sei que chegaram na igreja bochechudo. Eu tinha um mais humilde. Aí disse ao dirigente: mas irmão, eu vinha com o irmão fulano para cá, e por causa de uma cobra que passou no caminho, a gente discutiu, irmão, e eu estou me sentindo prejudicado. Estou com a minha consciência pesada e eu quero cear com alegria, tranquilo. Queria pedir perdão. Aí o outro: se precisa. Negócio que aconteceu com a gente. Aí o pastor disse: peça primeiro perdão a ele, irmão, depois o senhor pede à igreja. Aí o irmão foi lá e pediu perdão a ele. Aí ele disse assim: irmão, me perdoe em nome de Jesus. E ele disse: está perdoado, agora que a cobra era jararaca, era. Perdoou, mas não perdoou do coração. Perdoou para agradar. Vai ser verídico. Contou o saudoso pastor Pedro Lins de Souza, e essas coisas a gente não esquece. Essas coisas boas, né? Esses exemplos, não esquece. Lembra disso? Quem foi que... Manaí, pronto. Não foi assim, Manaí? Foi. Por isso que ele diz aqui: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração. Mas tem que ser do coração, irmão. Quem perdoa tem que perdoar mesmo. Esse negócio de eu perdoo, agora ela lá e eu cá. Eu perdoo, agora ele senta de um lado e eu sento do outro. Né? Ficou do mesmo jeito. Não perdoou do coração. Que conversa, irmão? Que negócio é esse? Eu perdoo, viu? Agora aí, quer negócio, eu não quero negócio. Como é que tu vai para o céu, minha filha, desse jeito? Tem um céu para tu e um céu para ela, é? Ei, irmão, tem um céu para tu e um céu para ele, é? Não, irmão. Não. O Jesus que morreu por ele, morreu por você também. Né? E todos devem trabalhar para chegar lá na presença de Deus. E o perdão do coração ajuda a gente a chegar com uma tranquilidade muito maior. Né? Então, a imperfeição faz essas coisas. Mas eu ainda tenho 2 versículos para ler para a gente passar. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Versículo 14, 15, por favor. 6, 14, 15 de Mateus. Sim. Também vosso Pai Celestial não perdoará, se vossos pecados não forem confessados. 14. 15. 14. 15. 14. 15. 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
Pronto, mais uma confirmação da parte de Jesus em relação ao perdão de aparência. Viu? Tem perdoado, de verdade. Mas vamos embora que o tempo é ouro mesmo. Meu Deus do céu, já. Aí, por que os escândalos são inevitáveis? Primeiro, porque o homem é pecador. Segundo lugar, porque o homem é imperfeito. Terceiro lugar, porque o homem é imaturo. Misericórdia. Os escândalos, eles também acontecem por causa da imaturidade das pessoas, da falta de maturidade das pessoas. Veja só, o mesmo Jesus que advertiu sobre o perigo dos escândalos, ele foi motivo de escândalo. A Bíblia relata que os conterrâneos de Jesus se escandalizaram nele. Vamos ver isso? Marcos 6:3, por favor. Sim. Olha para aí, irmão. Os próprios conterrâneos, aqueles que nasceram no mesmo lugar, que conviviam na mesma comunidade, se escandalizaram nele. Tá certo? Paulo também afirma que a pregação do Cristo crucificado, ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos ler, irmão? 1 Coríntios 1:23, por favor. Sim. Pronto. 1:23, exatamente. O próprio Jesus, ele chegou a dizer que os discípulos, aqueles que viviam todo dia com Jesus, se escandalizaram nele. Mateus 26:31. Vamos lá? Isso, 26:31, não foi isso? É que eu estava olhando no outro livro aqui, 26:31, pronto, achei. Outra coisa, irmãos, Cristo, ele jamais errou por escandalizar os seus discípulos. Cristo jamais errou por escandalizar os seus conterrâneos, e Cristo jamais errou por escandalizar os judeus. A falha não estava em Jesus. A falha estava na falta de maturidade dos discípulos, dos conterrâneos e dos judeus. Faltava maturidade neles, irmãos, para compreender o desdobramento do ministério messiânico de Cristo. Eles não estavam entendendo aquela situação. Tem gente até que ignora quando Maria, lá no Caná, a mãe de Jesus, quando faltou vinho, ela foi a ele, contou o caso. E alguém até ignora a expressão de Jesus dizendo para ela que, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Estão entendendo? Então, vejam só. Maria ainda não estava pronta para entender a hora exata
do início do ministério, porque é de comum acordo de vários escritores da Bíblia que o ministério de milagres, né, inicia exatamente naquele casamento, quando a água é transformada em vinho, e daí até terminar o seu ministério era um milagre atrás do outro, e foi uma bênção para a glória de Deus. Mas a falha não estava em Jesus, estava nas pessoas, porque faltava maturidade nas pessoas, maturidade suficiente para entender o desdobramento, que aquele menino era diferente, que aquele homem era diferente. Chegou alguém que disse assim: que homem é esse? Foi? Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Foram escutar Jesus, mandaram um grupo para investigar Jesus, acompanhar Jesus. Quando esse grupo volta, perguntaram a ele: e aí como foi? Ele disse: nunca vimos ninguém falar como aquele homem fala. É, irmão? Glória a Deus. Jesus sempre foi esse ser diferente, por isso Jesus nunca falhou, irmãos. Quem falhou foi as pessoas pela sua falta de maturidade. Muito bem. Porque nem sempre o agente principal do escândalo é quem é o culpado. Jesus advertiu os seus discípulos, instruindo eles antecipadamente para que eles não fossem ignorantes acerca daquilo que havia de acontecer. Jesus chama a atenção dos discípulos e pede para que eles não sejam ignorantes. João 16, 1-4, viu? E pede para que eles não sejam ignorantes a respeito daquilo que haveria de acontecer. E tendo conhecimento disso, não viessem a tropeçar. Veja aí, meu filho, por favor. João 16, 1-4. Sim. Olha. Olha para aí. Sim. Isso. A recomendação de Jesus chamou os discípulos e disse assim: tenho-vos dito isto para que não vos escandalizeis. Não se escandalize com isso. Estejam preparados para muitas situações adversas que virão. E quando essas situações adversas chegarem, não se escandalize. Aí Jesus começa a dizer a ele: vão expulsar vocês, vão perseguir vocês, vão matar vocês. E quem matar um de vocês vão estar prestando um culto a Deus. E por aí vai. Não é, irmãos? E ele diz mais aqui: a gente não deve julgar a nós mesmos superior aos outros, de tal forma que venhamos a tropeçar, como fez Pedro em relação aos discípulos na noite da ceia. Veja que coisa interessante. Mateus 26, vamos voltar para Mateus, versículo de número 33 e 33. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O que é que Pedro estava querendo dizer com isso? Que era melhor do que os outros. Se colocou numa posição de destaque, se achando melhor do que os seus companheiros. E a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Com Pedro. Tá certo? E ele diz mais no verso de número... Aí Jesus responde para ele no verso 34, né? Como é que diz, Anderson? Sim. Sim. Olha.
Tu está dizendo que não vai se escandalizar em mim. Ah, pois, eu que conheço o teu coração, eu estou dizendo para tu, que antes que o galo cante pela terceira vez, tu vai se escandalizar em mim, tu vai me negar. Aí, no verso de número 35, que diz, olha, está vendo? Mas não é corajoso, não? Corajoso. É porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que olha o defeito dos outros e acha que nunca vai cair numa situação idêntica àquela ou passar por uma dificuldade igual àquela. Não, meu irmão. Tema e trema diante de determinadas situações, porque você ainda não está glorificado, você está aqui, você é homem, você é mulher, nós somos ainda, estamos revestidos da nossa humanidade, e precisamos ter muito cuidado, certo? Para não se achar superior a ninguém. Aqui não tem nenhum supercrente. Nenhum. Ninguém é supercrente porque é presbítero, porque é pastor, porque é obreiro, porque é dirigente de órgão, porque é membro da igreja. Não. Ninguém é supercrente. Todos nós devemos tomar todos os cuidados necessários para que através de nós ninguém venha se escandalizar. Lembra do que eu disse semana passada? Jesus disse que era melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas. Estão lembrados, né? Pronto. Jesus quem falou. Foi Jesus quem falou. Então veja só, vamos concluir isso aqui. Então foi isso que Pedro disse na noite da ceia. Mas devemos vigiar para nunca tropeçar e cair. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu não tenho pressa mesmo, estamos lendo a Bíblia, né? A gente lendo a Bíblia, a gente está aprendendo, não é isso? Vamos lá para Lucas 21 e 36. Acho que é isso. Lucas. Sim. Olha que recado, irmão, olha que conselho. Vigiai, pois, em todo tempo. Tem gente que até vigia, irmão, mas é hora sim, hora não, dia sim, dia não, não é? Mas a recomendação é para vigiar em todo tempo. É estarmos alerta em todo tempo, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E de quê? E de estar em pé diante do Filho do Homem. Há uma expressão muito bonita que eu acho Paulo dizendo, parece que é 1 Coríntios 10 e 12. Vamos lá. 1 de Coríntios. Sim. Porque tem gente que acha que vai estar em pé e não vai cair nunca, não. Cuidado. Não é, irmão? Só não cai quem está deitado, né? Não está caído mesmo. Mas quem está em pé? É. E Paulo diz assim. É 1 de Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe. A minha versão diz assim, não caia. Cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Porque tem gente muito preocupada com a minha vida e com a sua. E a gente precisa estar imprimindo esforços para estar agradando aquele que nos chamou. Né, irmãos? Aí a gente vai iniciar, a hora não vai dar, mas a gente vai iniciar
devemos evitar os escândalos. Porque tem situações que dá para evitar. Não é, irmão? Tem. Tem algumas situações que ela nos pega de surpresa, como eu disse no princípio aqui, e a gente pode até de forma acidental causar um tropeço de alguém, promover um escândalo e etc. Mas há situações que podem ser evitadas. E os primeiros passos a ser seguido é vigiar. Vigiar para não causar o tropeço de ninguém. Você está aberto ainda em Coríntios aí, Anderson? Coríntios 10:32. Eita. Aí aqui diz assim: portai-vos de modo, olha, se comporte de maneira que você não promova escândalo. Para quem? Para os judeus, para os gregos e para a igreja. Então o cuidado deve ser redobrado. Vamos voltar para Romanos, capítulo 14, versículo de número 13. Sim. Olha. Sim. Olha para aí, irmão. Que coisa interessante. Guarda essas coisas, irmão. Nota essas coisas. Viu? Andemos honestamente. Foi isso? Não, 14:13, né? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Ô, irmão, não sei porquê, mas há uma facilidade tão grande, né, irmão, para a gente olhar a vida dos outros, né? É fácil demais, irmão. Não é não? É muito fácil. Eu queria que fosse fácil olhar a sua. Usa a mesma facilidade que você usa para falar dos outros, para falar de você. É forte ou não é? Forte. Viu? Porque é isso que ele está dizendo aqui. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu tenho falado aqui por diversas vezes, e vocês são testemunhas, vocês conhecem sempre alguém que está detido, alguém que não caminha mais, alguém que nunca mais veio à igreja. E quando se vai procurar o porquê, uma palavra, uma atitude, não é? Oi, irmão, mas não deveria ser assim. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque nem todo mundo tem a mesma psique. Eita, estou agora. Nem todo mundo pode ouvir a mesma palavra. Nem todo mundo está preparado para enfrentar as mesmas situações. Tem uma situação que eu vou enfrentar ela e tiro de letra. Mas me permita usar irmão Genival, mas vai a mesma situação. Vai para a vida do irmão Genival, ele já tem dificuldade de... Porque nós não somos psicologicamente igual. Tá certo? Então precisamos ter muito cuidado com as palavras. Para não causar escândalo. Para não promover tropeço, para não fazer com que alguém pare na caminhada. E se você, meu irmão, descobrir
que alguém parou por causa de uma palavra que você disse, vá atrás, irmão, em nome de Jesus, o mais depressa possível, e diga a ele com todas as letras: meu irmão, me perdoa, em nome de Jesus. Irmã, se porventura você se lembrar de alguém que está ferida por causa de uma palavra que você disse, se você fora advertida a respeito disto, vá a ela e peça perdão em nome de Jesus. Mas não deixe o inimigo, irmão, cirandar em cima dessa situação, porque quem está ganhando é ele. E o reino de Deus está perdendo. E se você promover prejuízos no reino de Deus, a única prejudicada é você. O único prejudicado sou eu. Então eu devo me esforçar para não promover prejuízo, e sim a edificação, o crescimento do reino de Deus. E se eu descobrir que você não está muito contente comigo, irmão, eu faço uma visita a você com a maior naturalidade do mundo, a gente conversa, a gente se perdoa, a gente se abraça, porque eu quero ir para o céu mais você, eu quero chegar lá junto com você, eu quero ter a alegria da gente estar ceando com Jesus na grande ceia. Jesus já pagou o preço, irmão? Eu vou ler mais um versículo para a gente encerrar, que já falta 4 minutos. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 10. Filipenses. Sim. Na versão corrigida diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Então a gente precisa, de todas as formas, fazer todo o esforço, irmãos, para evitar os escândalos, para não ser portador deles, tá certo? E assim está ajudando um ao outro, porque a caminhada aqui é assim, não é vai e te vira, não. Vamos, meu irmão, eu vou com você, ajude os novos convertidos, meu irmão. Tem gente, irmão, que tem uma dificuldade tão grande de encarar, de ajudar o novo convertido. Às vezes o novo convertido vem para a igreja, não tem aquelas roupas adequadas, não tem ainda aqueles... Tem gente que está na igreja há 30 anos, não aprendeu a ser crente ainda, aí a pessoa chega ontem, já quer que mude do dia para a noite. Tu já mudasse por acaso? Muda primeiro, para poder cobrar dos outros. Pega na mão do teu irmão e ajuda ele, com todos os defeitos que ele chegar aqui, abrace. Mancando, barbudo, cabeludo, embriagado se for o caso, dê um abraço, receba, diga a ele, diga a ela, conte comigo, vamos chegar junto em Canaã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu posso continuar a terminar para a semana isso aqui? Tá chato, não? Para a semana eu termino. Porque agora é hora de a gente falar de como evitar os escândalos, aí não dá para, Aí para a semana a gente termina, porque na outra ceia, para a semana a gente conclui em nome de Jesus. Muito obrigado.